Boa tarde a todos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, eu sou aluno de mestrado do professor Leonardo Boni, e hoje eu vou apresentar para vocês os recentes estudos nesses aerogéis feitos a partir de celulose bacteriana, que são revestidos com sílica e recebem um tratamento com óxido de titânio. Além disso, são dopados com rodamina. E a gente vai ver a aplicação desse aerogel em ranolaser, em lasers aleatórios. Bom, eu vou falar para vocês qual que vai ser o resumo dessa apresentação. Então, primeiramente, eu vou comentar com vocês brevemente sobre as diferenças entre um laser convencional e um laser aleatório. Em seguida, eu vou explorar brevemente as vantagens e desvantagens do laser aleatório. Vou apresentar também algumas aplicações e usos do ranolaser na literatura. Vou comentar sobre o meio de ganho utilizado no laser aleatório deste estudo. Vou apresentar também o setup experimental utilizado. Vou apresentar também em seguida do que são feitas essas amostras de aerogel, como é que foi feita a síntese, de forma bem resumida. Também vou mostrar as imagens feitas em MEV dessas amostras estudadas e também as imagens que o pessoal do artigo da síntese apresentou. Vou falar também sobre os resultados obtidos e, por fim, eu vou mostrar as conclusões e as perspectivas de uso do ranolaser, do laser aleatório. Então, basicamente, a diferença entre o ranolaser, o laser aleatório e o laser convencional está basicamente no seu modo de gerar a luz, amplificada. Porque no laser convencional, como acho que todo mundo aqui que trabalha com laser sabe mais ou menos como é que funciona, no laser convencional a gente tem uma cavidade, né? Porque aqui a gente tem o nosso meio de ganho, tem espelhos, né? Aqui dentro você tem todo o processo de versão de população, processo de amplificação da luz. A luz é amplificada dentro dessa cavidade e ela sai em feixe colimado, coerente, monocromático, bem definido, como a gente já conhece, né? Já no ranolaser, não, a gente tem que a nossa cavidade ela é feita na própria amostra. Então você tem aqui esse círculo azul aqui que é o meu meio de ganho, e aqui dentro essas partículas vermelhas são os nossos centros espalhadores. Então a gente precisa usar um laser convencional de bombeio para produzir o ranolaser. Então quando a gente incide a luz nessa nossa amostra aqui, a luz ela sofre um espalhamento aqui dentro e ela percorre esses caminhos ópticos aqui, e a cada vez que ela percorre e forma um loop, ela é amplificada e emite uma luz bem característica do ranolaser. E além disso, a gente tem dois regimes. A gente tem os regimes coerente e incoerente do ranolaser. Então eu trouxe alguns tipos, né? Eu estava comentando do laser convencional, tem alguns tipos de lasers convencionais que a gente tem hoje em dia. Tem lasers de diodo, de estado sólido, de gás, lasers de corante. E os lasers aleatórios, eles, como eu bem havia falado, né, eles utilizam outros meios de formar cavidades, né, e amplificar a luz, necessitando apenas do meio de ganho, dos centros espalhadores e do bombeio. Então, aqui tem mais uma exemplificação, né, de como é que funciona. Aqui você tem um estilo bem comum, né, de laser, tem uma cavidade do tipo Fabry-Perot, né, onde aqui você tem o seu ganho, você tem o bombeio e a amplificação acontece aqui dentro. E aí o nosso tipo de ranolaser é desse tipo aqui, que ele é espacialmente distribuído. Então você tem todo mundo junto lá, os centros espalhadores e o meio de ganho aqui nesse círculo amarelo. E essa seta em verde aqui indica o bombeio do meu sistema aqui. Então basicamente só para exemplificar com laser convencional e laser aleatório, bem brevemente. Bom, e aí você me pergunta, Marcelo, quais são as vantagens de trabalhar com ranolaser, né? Então a gente tem algumas motivações e modos de a gente utilizar o ranolaser, né? O primeiro, né, é a simplicidade e o baixo custo, né? Então o ranolaser não precisa de uma cavidade ressonante complexa, cara. Ele precisa apenas do laser de bombeio, né? E precisa de uma amostra que tem a possibilidade de fazer o ranolaser, que contém o meio de ganho, os centros espalhadores. E é isso a grande corrida, né, de você descobrir materiais que são ótimos para se produzir ranolaser. Além disso, né, você tem meios de ganho simples, né, diversos materiais podem ser utilizados como meio de ganho, como por exemplo corantes, né, o que eu coloquei a rodamina, que vai ser o meio de ganho que a gente usou nesse trabalho. Você tem perileno, você tem o DCM-DAI, você tem a fluoresceína, cumarina. Então cada um desses meios de ganhos aqui
oferece uma vantagem para o seu Randon Laser. E além disso, você tem um espectro de emissão bem largo, né? Então ele tem um espectro mais amplo da luz que um laser convencional, e você pode ajustar o comprimento de onda pela escolha do material, pela geometria do material e pela escolha do meio de ganho, como invertido aqui. Você tem uma coerência espacial parcial, então o Randon Laser ele não é coerente totalmente, e isso pode ser útil para aplicações do tipo imageamento de alta resolução, porque diferente do laser convencional que tem uma alta coerência, quando você tem essa alta coerência, você descobre que você tem outros problemas do tipo, você tem o aparecimento do fenômeno do laser especo, né? Então você não quer ver especo num problema de imageamento. Então, por ter uma coerência parcial, você elimina esse ruído. Bom, e além disso, dessas motivações, a gente tem algumas vantagens, né, de trabalhar com lasers aleatórios. Você tem a possibilidade de gerar lasers de alta potência, quando você tem um laser que, com pouca energia, né, com pouca energia de bombeio, você consegue produzir um Randon Laser mais amplificado, mais intenso. E isso resulta em lasers mais eficientes. Então essa é uma das vantagens de trabalhar com Randon Laser, e também uma das coisas que o pessoal está estudando hoje em dia, que é fazer essa conversão de energia ser mais eficiente, né? Você tem também a miniaturização, né, dos lasers, então você tem uma simplificação do seu sistema, então você precisa só de um laser de bombeio, que pode ser um laser menor, e eu vou mostrar o sistema mais para frente, mas você consegue otimizar isso por um espaço menor, e tem outras aplicações, que nem eu disse aqui, de dispositivos portáteis, aplicações integradas, etc. O laser aleatório também tem aplicações bem importantes na área biomédica, né? Principalmente o pessoal trabalha em desenvolver técnicas de imageamento e tratamento na biomedicina, devido à sua capacidade de penetrar profundamente nos tecidos e interagir com biomoléculas. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma aplicação bem interessante. Só que como nem tudo são flores, a gente tem certas desvantagens de trabalhar com o Randon Laser, né? Com lasers aleatórios. A primeira delas é aquilo que, por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, né? Que é a coerência temporal do Randon Laser. Então ele apresenta uma baixa coerência temporal, né? E isso pode limitar o seu uso em algumas aplicações que exigem uma coerência temporal, como interferometria, comunicação óptica de alta velocidade, etc. Outro problema que a gente enfrenta no Randon Laser é o controle do feixe, né? Porque quando a gente... O Randon Laser, né? Quando você usa o laser de bombeio e incide na amostra, ele espalha a luz em todas as direções, então não é um laser coerente, né? O feixe não é colimado, ele espalha em todas as direções, você precisa controlar muito bem o feixe, e tem uma certa dificuldade em você controlar muito bem esse tipo de feixe aqui. E além disso, tem um problema envolvido na eficiência, né? Às vezes essa conversão de energia ela não é tão eficiente, não é tão otimizada, então você precisa de um bombeio muito grande para ter o efeito do Randon Laser, aí acaba que não fica tão interessante assim. E aí eu vou apresentar para vocês também algumas aplicações de lasers aleatórios e alguns exemplos na literatura. Então, tem esse artigo aqui que o professor Leonardo de Boni e o professor Kleber trabalharam, né, que trabalhou com essas celuloses aqui em sílica porosa para emissão de Randon Laser. Tem um pessoal que trabalha com sensores. Tem também aplicações do Randon Laser para disinfection na região do ultravioleta. Você tem também aplicações do Randon Laser em membranas biológicas que apresentam baixo threshold. Então, tem também a questão do imageamento, que você elimina o problema do espectro. Então, o Randon Laser tem grandes aplicações, bem úteis, e está sendo algo bem estudado nos dias atuais. Tem também esse artigo aqui que é bem famoso, acho que não sei se todo mundo já viu esse artigo aqui, mas ele fala sobre o Randon Laser em tecidos humanos. Então ele compara, né, um tecido saudável com um tecido cancerígeno, né, onde o tecido saudável ele tem um padrão ordenado, bem característico, onde o espalhamento da luz aqui ele emite, né, um sinal que você consegue diferenciar do tecido cancerígeno por conta da desordem, né? Quando você tem algum tipo de doença, ele causa uma desordem aqui na sua superfície do tecido aqui. Bom, o meio de ganho utilizado
do laser aleatório que a gente está estudando hoje em dia aqui é a rodamina 6G, né? Então a rodamina 6G é um corante bem utilizado, bem trabalhado na literatura, né? É um corante laser que tem uma eficiência quântica bem alta, e isso é bom. E a rodamina ela tem esse espectro aqui de absorção, então ela absorve bem no 532, que é o comprimento de onda que o nosso laser de bombeio incide. E aí ela emite, ela tem a banda de emissão começando por volta de 540 e vai até 640, então ela emite uma faixa espectral bem interessante assim, para essas aplicações. Então essa aqui é a fórmula química da rodamina. Tenho aqui um exemplo da rodamina em metanol, que geralmente a gente utiliza, né? Então aqui tem um feixe de bombeio, você consegue ver ela fluorescendo aqui. Ela tem uma característica de ser um pozinho vermelho, mas quando você dilui ela numa solução, por exemplo, de metanol, ela tem um aspecto alaranjado. E aqui tem o exemplo da marca que a gente usa, Exxon. Bom, esse aqui é o sistema experimental que a gente utilizou, né? Então a gente tem um laser pulsado, né, de neodímio, ítrio, alumínio granada, que funciona no modo que é switch, então a gente usa o segundo harmônico dele, né? Ele emite no 1064, o cristal gerador do segundo harmônico gera o 532, ele funciona numa taxa de repetição de 20 Hz, tem uma largura temporal de 10 nanosegundos, e aqui é o sistema utilizado bem simplificado, então a gente passa por um fio de densidade neutro, passa por um polarizador que é controlado por um motor de passo, que é ligado numa DAC, né, que é para fazer o controle de quantos passos esse motor vai dar. Tem um segundo polarizador que mantém a polarização inicial do laser, né? Então a gente está usando a polarização vertical do laser. Passa por um beam splitter que vai dividir o feixe em cerca de 4% para a gente manter a referência aqui na hora de fazer a aquisição dos dados. Passa por outro conjunto de filtro, tem um beam stop aqui que é só para não detonar a amostra. Tem um espelho aqui que direciona o feixe para uma lente esférica, tem uma distância focal de 4 centímetros, aí incide sobre a amostra. E aí quando o laser de bombeio incide sobre a amostra, você tem o efeito do random laser, e ele espalha a luz em todas as direções, e a gente coleta num telescópio aqui toda essa emissão aqui. A gente coloca alguns filtros para matar alguns resquícios do laser de bombeio, a gente coleta com uma fibra óptica que é acoplada no espectrômetro e chega no nosso sistema de aquisição. Então basicamente esse é o sistema experimental que a gente está trabalhando aqui. Esse sistema foi automatizado pelo André, né, o nosso técnico aqui, ele fez esse trabalho de automatizar no mestrado dele. Bom, e agora eu vou passar para a parte da síntese do aerogel, que é basicamente esse pessoal aqui que trabalhou com essa celulose feita a partir de bactérias, que eles revestem com sílica e depositam óxido de titânio. Então, vou comentar para vocês brevemente como é que foi feita essa síntese. Bom, basicamente o aerogel é feito a partir dessa bactéria aqui, que é desse gênero aqui, Comatibacter chilinus, que é uma bactéria estritamente aeróbica e não fotossintética, que converte basicamente a glicose, o glicerol e outros substratos orgânicos em celulose em poucos dias. Então eles usam essa bactéria para fazer a celulose, e aí o que eles fazem? Eles aproveitam algumas características da sílica, que é para evitar a fotodegradação, então eles fazem um coating das fibras, das nanofibras de celulose, eles envoltam ela com sílica e depois fazem a deposição com óxido de titânio. Então esses aerogéis orgânicos baseados nesse tipo de material biosintético possuem uma boa estabilidade mecânica e flexibilidade. Então eles combinam essas nanoestruturas inorgânicas e fotoativas para obter esses aerogéis híbridos que têm boa aplicação em materiais fotocatalíticos. Então aqui tem algumas imagens feitas por não é MEV, é o SEM, estou explicando depois o que é isso aqui mais ou menos. Então a gente tem só a celulose aqui in natura, depois você faz o revestimento com sílica e depois faz a deposição com o óxido de titânio. Então você vê que tem várias bolinhas aqui. Acho que nessa imagem aqui tá dando para ver melhor. O SEM é o Scanning Electron Microscope. Então você vê que tem uma boa resolução aqui das amostras. Então você começa com uma amostra que tem uma espessura mais fina,
vai para uma amostra mais grossa, vai aumentando a espessura e você vê que as nanofitas elas vão aumentando de tamanho. E aqui ela já está revestida com sílica e esses pontinhos brancos aqui assim são a deposição do óxido de titânio. O óxido de titânio vai atuar aqui como um centro espalhador e a sílica vai atuar como um coating para evitar a fotodegradação e contaminação do óxido de titânio. Então basicamente essas amostras de bactéria, de celulose bacteriana compostas por nanofibras finas, né, que são emaranhadas e têm um diâmetro de 5 a 100 nanômetros de diâmetro, possuem alta cristalinidade, possuem boa transparência na região do V, possuem também uma estabilidade mecânica adequada, flexibilidade razoável, mas é mais ou menos, porque quando você pega ela na mão assim, ela meio que esfarela assim, ela se dissolve na sua mão, então tem que ter um pouco de cuidado. Mais detalhes estão lá no artigo. Então, basicamente, eles, aquilo que eu falei, para evitar a possível fotodegradação pelo óxido de titânio, eles adicionam essa camada intermédia de sílica e eles usam esse sistema de cristalização hidrotérmica, de secagem supercrítica, para obter essas membranas de aerogel aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um processo meio complicado, mas é bem interessante de ver. E basicamente o que eles fizeram de estudo nesse artigo da síntese foi ver a aplicação dos aerogéis que foram desenvolvidos para remover a droga sertralina em água. Então eles viram que esse material ele tem uma boa utilização para remover esses tipos de drogas em água. E a gente passa agora para os resultados, que tem, eu faço um agradecimento aqui ao André Tech e o Vitor, que fizeram as imagens usando o MEV aqui do nosso grupo. Está um pouco escuro aqui de ver, porque acho que quando eu fiz a apresentação estava melhor de visualização, mas enfim. Então a gente tem Obrigado. Por que a gente não mediu as amostras que tem numeração 1 e 2? Porque elas eram muito finas e a gente não conseguia ver random laser nelas. Parece que você conseguia ver um pouquinho de fluorescência, mas era tanta energia que atravessava a amostra, então não se tornaram muito interessantes. Então, a partir da BS3, que tem uma espessura maior, indo da BS3 até a BS5, a gente conseguiu ver o efeito de random laser. Então, a gente vê as nanofibras aqui, só que a gente não consegue ver com a mesma resolução do outro sistema lá. Bom, na aquisição dos dados, o que a gente faz? Então, a gente coleta o espectro de emissão do random laser, que ele tem essa característica de ser um feixe. Quer dizer, ele tem a característica de ser incoerente, a gente ainda não conseguiu ver o random laser coerente. E na parte de aquisição de dados, a gente coleta o espectro, faz um ajuste gaussiano e calcula a largura e a meia altura usando o LabVIEW. Então a gente percebe que tem uma gaussiana aqui e tem uma gaussianazinha aqui embaixo que a gente está estudando para melhorar o ajuste. E aí a gente percebe que quando a gente vai fazendo as medidas, você tem um limiar onde o espectro ele começa largo e ele vai afinando aos poucos. A partir de um certo limiar de energia ele começa a afinar e você consegue ver, você consegue superar a emissão espontânea do seu meio de ganho, do seu random laser, você consegue ver a emissão estimulada do random laser, você já consegue ver o laser. E agora eu vou mostrar alguns gráficos das amostras iniciais. Esses gráficos aqui, eles são das primeiras amostras que a gente trabalhou. Então foi um período onde a gente estava entendendo como é que funcionava a dinâmica de encontrar o random laser usando esses materiais, esses biomateriais, né? Então aqui vai ter uma diferença muito grande das outras amostras, dos outros resultados, por conta da variação de cada medida. Aqui a gente fez a gente não manteve a padronização dos filtros, nem o tempo de integração do programa que faz a aquisição, e a gente fez várias médias também. Mas era só para entender como é que funcionava, e a gente percebia que você tinha um limiar de energia muito alto. Então você tinha um limiar de energia na casa dos 170 microjoules, mas a gente mantinha um bom comportamento da largura meia altura, exceto por algumas anomalias que começam aqui em cima. Mas posteriormente a gente corrigiu isso e fez uma padronização dos resultados. Então a gente recebeu novas amostras que foram feitas no mesmo laboratório, da mesma forma, da síntese, e fizemos a padronização
da aquisição dos dados, né? Então a gente manteve a mesma posição da amostra, a mesma distância focal quer dizer, a mesma distância entre a lente e o foco dessa lente, né? Porque se a gente deixar a amostra bem no foco, a gente degrada muito rápido o nosso material, né? Então a gente fez uma padronização e de agora em diante os próximos slides vão ser todos os mesmos padrões. A gente padronizou todas essas medidas aqui. E o que a gente pode perceber aqui é que a gente tem um limiar de energia muito menor do que comparados àqueles outros, que pode ser justificado tanto pela posição da amostra, tanto pela posição da lente, do sistema, né? A lente que focaliza o feixe. E a gente vê que essas amostras aqui possuem um limiar de energia bem menor e possuem um estreitamento da largura meia-altura bem padronizado, bem próximo, né? Então, o que muda aqui entre essas duas amostras aqui e essas duas aqui é a concentração de rodamina. Então essa aqui ela tem uma concentração padrão de rodamina, que infelizmente não foi nos informada, mas posteriormente chegou novas medidas com um dobro da concentração e a gente comparou essas duas. Então a gente vê o limiar, e esse limiar aqui é aquilo que eu falei para vocês. Você tem no começo a parte da fluorescência, você tem a emissão espontânea. Quando atinge esse limiar de threshold aqui, você consegue ver o random laser aqui. Essas linhas aqui são só para guiar o olho. Então, essas amostras aqui são as amostras mais finas, a BS3, e aí a gente vai para as amostras BS4, que mantém quase o mesmo comportamento. O que vai diferir é o estreitamento da banda, o afinamento, né, da largura meia-altura, e também do limiar de energia que se diferencia. E a gente mantém a mesma análise entre a concentração padrão e a concentração dobrada, né? E aí a gente percebe algumas anomalias aqui que ainda não dá para explicar. Deve ser por conta na hora de fazer a medida aconteceu um comportamento aqui, ó, a gente mudou a posição meio que de leve assim e pegou uma região que tem outro comportamento. Bom, essas aqui são as amostras mais grossas, né, a BS5, e a diferença delas para as outras está justamente no limiar de energia e também no afinamento. A gente conseguiu um afinamento da banda menor, exceto por essa daqui que teve um limiar de energia menor e teve uma largura meia-altura maior do que as outras. Eu acredito que seja por conta da região da amostra que a gente pegou. E a gente vê normalmente, né, onde é que a gente consegue diferenciar a emissão espontânea da emissão estimulada. E eu fiz uma comparação com outros trabalhos da literatura, principalmente com esse artigo aqui, onde a gente percebe que eles trabalharam basicamente da mesma forma como a gente, só que eu acredito que naquela época não tinha um sistema automatizado, então eles coletavam pulso a pulso, e aí você percebe o mesmo comportamento, onde você tem a parte da fluorescência, a parte da emissão espontânea, e aí chega no limiar de threshold, você chega no limiar, adquire mais energia e começa a laser, né? Aí você consegue ver também que a banda ela começa bem larga e ela vai afinando conforme você vai tendo energia. Comparo também com o trabalho do André Tech, né, que ele fez toda a automatização do sistema. Ele fez essas medidas usando outros materiais, ele usou a casca de ovo, né, que tem também uma trama parecida com essa da celulose bacteriana, né, que são estruturas nanofitas assim, entrelaçadas, que tem esse potencial de fazer nanolaser. E eu comparo com ele a partir da energia, o limiar de energia que ele conseguiu, também o estreitamento da banda, que está mais ou menos bem parecido com o nosso comportamento, só que a gente conseguiu um limiar de energia menor. Então a gente pode concluir, comparando esses dois trabalhos, que esses materiais eles conseguem conseguem fazer random laser com menos energia de bombeio. Então, de conclusões, esses materiais apresentam uma boa aplicação para o uso em lasers aleatórios, são materiais orgânicos que possuem boa resistência e resistência à fotodegradação. Então, comparando esses materiais com, por exemplo, as resinas que a gente estuda, as resinas elas degradam muito fácil
e esses materiais eles não degradam tão fácil assim. A gente ainda vai fazer um estudo para ver o tempo de degradação desses materiais. Foi possível observar o laser aleatório incoerente, ainda não foi possível observar o laser coerente nessas amostras, e elas possuem um ótimo limiar de energia e estreitamento da banda de emissão. A gente pode concluir também que não houve uma diferença tão significativa no aumento da rodamina nas amostras, mas o que foi observado foi que em certos casos o estreitamento foi mais notável da banda de emissão. Comparando a outros resultados da literatura, podemos observar que essas amostras se apresentam mais eficientes na geração da luz, com menor limiar de energia e um valor de largura meia altura menor. Concluímos também que os lasers aleatórios possuem grandes aplicações interessantes e úteis, e a grande sacada é você trabalhar descobrindo novos materiais que fazem random laser, descobrindo formas de você otimizar esse sistema, de você precisar de menos energia para tornar o laser mais eficiente. E de perspectivas, né, que será estudado no trabalho, nesse meu trabalho de mestrado do random laser, a perspectiva é criar um sistema gerador de números aleatórios, aproveitando essa natureza caótica, aleatória do random laser. E é isso. Era isso que eu tinha para comentar com vocês.